Oiê! Oiê! Sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso workshop Desvendando a Costura. E na aula de hoje nós vamos botar a mão na massa e dar início à modelagem do nosso vestido casaco. Mas antes de começar a nossa aula, a gente queria contar para vocês um pouquinho como que surgiu o Traçando Moda. A nossa jornada começou, na verdade, com marca própria. Então, desde a época da faculdade, eu já sabia que era com isso que eu queria trabalhar. Então, logo que eu terminei a graduação, eu pensei, nossa, chegou a hora, vou tentar. E foi aí que eu me joguei nesse mercado e fui na cara e na coragem e criei a minha própria marca. Comecei esse processo de desenvolvimento de marca mesmo, mas toda a parte de desenvolvimento de produto, que daí envolve, modelagem e costura, eu não me sentia apta a fazer. Então foi quando eu contratei uma pessoa para fazer minhas peças, né? Então eu dei toda a ideia, tudo lá, e ela que desenvolveu. E a Thaís também já trabalhava com marca, né? Já tinha a marca dela. Eu já queria também ter marca, né? Inclusive a minha marca surgiu no meu TCC da faculdade. Mas a minha jornada na moda começou bem antes. Desde pequena eu já gostava, né? Eu gostava de desenhar, queria ser estilista. E então, assim, com 14 anos eu fiz o meu primeiro curso de costura. Era um curso do Sesc, um desses dois. Um pouco esquecida ela. É um dos dois. E aí era tipo só um curso bem rapidinho, básico, só pra ter uma noção do que era aquilo, né? E aí eu estudei desde os 14 que eu comecei a fazer o técnico, então já tô aí, já tem um tempinho. O meu projeto de marca, ele surgiu lá no TCC da faculdade, e aí logo depois que me formei, ainda fiquei um tempinho ali sem trabalhar, tirei uns meses sabáticos. Sabático, eu ia falar um ano sabático, mas foi... Foi uns meses sabáticos. E aí, eu não tinha muito coragem, na verdade, de lançar a marca. Mas um dia eu fui fazer uma entrevista de emprego, e aí, né, era uma marca que hoje até é famosinha. E aí ela perguntava assim, você sabe fazer tal coisa? Eu falava, eu sei fazer. Aí ela, então, porque eu não sei, era a dona da marca que tava me entrevistando. Aí me deu um estalo, assim, tipo, poxa vida, ela não sabe fazer nenhuma das funções e ela tem a marca, eu sei fazer todas as funções, então vou começar a minha também, né? Foi aí que comecei. E aí, no meu caso, né, mandei lá para essa pessoa que, foi me ajudar nessa parte de modelagem e costura, as peças ficaram prontas. E aí foi aquela coisa que fiquei muito feliz, né, de ver o projeto nascer, as coisas, começarem a dar certo, os tecidos que eu comprei, virarem roupas, mas não tava do jeito que eu queria, não vestia do jeito que eu queria, e aí foi aquela mistura de sentimento, né? Tava muito feliz de ver o projeto nascer e muito triste porque não tava do jeito que eu queria, mas eu não sabia nem fazer, e não sabia mandar também, né? Não sabia chegar pra ela e falar, olha, é assim que faz, tudo mais. E aí foi quando, na pós-graduação, que daí nós viramos amigas, junto, né? E aí eu sabia que a Thaís tava com a marca dela e tudo mais. Falei, vou pedir ajuda, vamos ver o que dá, né? Pedir ajuda pra Thaís pra ver essa parte de modelagem mesmo. E aí nós começamos, ela foi pra me ajudar, eu fui alguns dias lá no ateliê que era na casa dela pra me ajudar. E aí a gente decidiu trabalhar juntas. E a gente viu que uma tinha uma habilidade que a outra não tinha, então a gente conseguia ali se ajudar, né? E poder crescer junto. E aí tava dando tudo certo, a gente começou... Até então eu usava uma base de modelagem de uma professora que eu tive, que até o momento ela tava ali me atendendo. Mas na hora que a gente começou a pegar de forma mais profissional na marca, a gente viu que a gente precisaria de uma nova tabela de medidas. Então essa base já não serviria mais, a gente precisaria de uma outra. E aí nós começou a nossa busca pela base perfeita de modelagem. Pra quem não sabe o que é uma base... A base de modelagem é como se fosse uma segunda pele. A gente vai fazer tipo um molde do nosso corpo e a partir dele é que a gente vai desenvolver todas as outras peças.
Então, para uma marca, ter uma base de modelagem assim boa é essencial, porque você parte dali, né? Então, se eu for criar um vestido X, eu vou partir da minha base de modelagem. E se a minha base estiver ruim, meu vestido vai ficar ruim, tá? Então, a base é isso, ela é um primeiro molde que você faz ali do seu corpo, com as medidas do seu corpo, para fazer as interpretações depois. Aí nós começamos a busca por uma tabela de medidas que atendesse as duas marcas. Aí nós começamos a fazer vários estudos, que inclusive, né, foi tema de conclusão de curso da pós-graduação da Ju. Fez várias pesquisas, a gente testava. Estudamos assim pra caramba, pra conseguir a tabela que atendesse muito bem, nos atendesse muito bem. A gente desenvolveu a nossa tabela, a gente precisou desenvolver uma nova base. E aí que começou a busca. A busca da base perfeita. Faz uma base, ajusta ali. Faz outra base, ajusta ali. E tava dando super certo, a gente conseguiu chegar em algumas, a gente fazia assim, fazia uma, dava certo, aí a gente desenvolvia algumas peças da marca em cima daquela base, e aí ia falando, não, mas eu acho que ainda pode melhorar. Se fizesse esse ajuste, ia ficar perfeito. Aí na próxima coleção a gente fazia outra base e fomos fazendo vários ajustes e as coisas estavam funcionando, estavam fluindo. A gente fazia tudo, a gente fotografava, né, fazia todas as partes da marca. Mas aí eu me casei e precisei mudar de cidade. E aí eu já tinha acostumado a trabalhar com alguém e não conseguia mais trabalhar sozinha. Mas agora vamos para nossa aula. Vamos para modelagem do nosso casaco vestido. Ou vestido casaco. O que ficou melhor? Vestido casaco. A gente termina essa história na próxima aula. Vamos para aula agora. Vocês estão preparados para começar a modelagem? Porque eu confesso que eu tô empolgadíssima para ver vocês com o vestido ou casaco de vocês prontinho e vocês saindo por aí desfilando, todas lindas. Aí as pessoas chegam e perguntam: nossa, mas da onde é essa sua roupa? Aí você vai responder toda orgulhosa: ai, fui eu que fiz. Gente, é sério, não tenho a sensação mais gostosa. Antes de começar a riscar o nosso molde, eu quero explicar uma coisa importante para vocês. Na modelagem, a gente trabalha com um quarto do corpo. Por que a gente trabalha com um quarto? Vem aqui que eu vou explicar. O nosso corpo, na frente, se nós dividirmos ele ao meio, nós temos duas partes iguais, porque o nosso corpo é simétrico. E a mesma coisa na parte das costas. Então, a gente não precisa fazer uma modelagem inteira para cobrir o corpo. A gente pode fazer só a metade, que repetindo a gente vai ter igual. Analisando a nossa peça, nós podemos ver exatamente isso, que um lado é igual ao outro, é uma peça simétrica. Então, a gente não precisa fazer o molde todo da frente. Quando a gente faz metade aqui, ó, né, a gente vai fazer lá o nosso desenho, decotezinho, cavinha, né? Quando a gente faz assim, a gente tem mais precisão para fazer o desenho da cava, o desenho do decote. Então, na hora de repetir, a gente tem certeza que vai sair igualzinho. Se nós fizéssemos ele inteiro, né, a gente corre o risco de ter curvas diferentes. Afinal, a curva a gente faz ali com o encaixe da régua. Então, você corre o risco de ter uma cava mais curvada que a outra. Então, por isso que a gente trabalha só com metade e depois só repete. Ficou claro? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Visto isso, algumas medidas do nosso corpo vão ser divididas por 4, porque nós vamos trabalhar com um quarto do corpo. Vamos começar a nossa modelagem? Vamos virar isso aqui. Ó, vai ter bem longe. Opa. Nós vamos fazer essa parte do nosso vestido, tá? Esse aqui até a cintura, do ombro até a cintura. Toda modelagem se inicia a partir de um retângulo. E aí, como nós estamos trabalhando com essa parte do ombro até a cintura, nós vamos precisar das medidas que estão dentro deste retângulo. Então, pega lá o seu caderninho que você já tirou suas medidas e vamos ver quais são as medidas que nós vamos precisar. Bora lá começar a desenhar o nosso molde, então? Ó, todo molde começa a partir de um retângulo, tá? O nosso retângulo, o que vai definir o tamanho dele? Considerando que nós estamos fazendo essa parte aqui do molde, ó, então o nosso retângulo tem que ter
esse comprimento e essa largura, certo? Então, o nosso comprimento do corpo, lembra que a gente tirou lá no videozinho de medidas a altura das costas? No nosso método de modelagem, a gente usa a altura das costas e acrescenta mais 3 centímetros, que é o tamanho da pence do busto. Vocês vão entender isso aí daqui a pouquinho. E a largura do nosso retângulo é definida por 1/4 do busto, mais um centímetrozinho de vestibilidade. Mas o que é vestibilidade? Vestibilidade é uma folga que a gente acrescenta para que o nosso corpo consiga se mexer, né? A gente se mexe, se movimenta o tempo todo, então que a gente consiga se movimentar com conforto, para que nada prenda a nossa mobilidade. Então agora vamos iniciar o nosso retângulo. A primeira coisa, para a gente começar um retângulo, nós temos que fazer uma linha reta. Como que nós vamos fazer? O primeiro passo é encostar a basezinha do seu esquadro na base reta do papel, ok? Então, vou fazer assim. Coloca a basezinha reta do papel. Bem certinho. E traça uma linha. Essa linha vai ser pequena, porque eu não quero fazer ele aqui no comecinho, tá? Porque o nosso vestido tem um transpasse. Então, eu vou precisar acrescentar um espaço. Então, vou vir mais pra cá, vou fazer essa linha maior até o final do papel. E aí, a gente começa a fazer a nossa modelagem aqui do meio. Como que eu vou... Pra esquadrar a reta, ó, também eu não posso esquadrar ela saindo daqui, ó. Porque eu corro o risco de fazer ela torta. Então, eu encaixo ela bem aqui, ó, numa partezinha que já tá feita. E dali, eu dou continuidade. Tá, e se eu não tiver um esquadro, como que eu faço? Se você não tiver um esquadro, não tem problema. A gente consegue usar qualquer coisa para esquadrar que tenha um ângulo de 90 graus, tá? Eu tenho aqui uma outra folha. Você pode usar uma folha sulfite, uma capa de livro, qualquer coisa que tenha um ângulo de 90 graus. E aí, a forma de esquadrar é a mesma. Você vai encaixar ela aqui na basezinha do papel e vai fazer a sua linha. Vou até esquadrar a próxima linha com esse aqui para vocês verem. Agora vamos colocar as medidas do nosso retângulo. Qual vai ser a medida? Essa parte aqui, ó, vai ser a altura das costas mais 3 centímetros de pence. Esse 3 centímetros é para pence do busto. Então, ó, altura das costas mais 3 centímetros, que é a pence. Quanto que dá, Ju? 45. 45. No nosso caso, né? No nosso caso, Vocês vão lá e vejam na tabelinha de vocês, de medidas que vocês tiraram. E a largura dele vai ser 1/4 do busto, porque a gente tá trabalhando com 1/4, mais 1 centímetro de vestibilidade. No nosso caso, vai dar 22,5. Torto. Quanto deu? 22,5. Vamos marcar aqui agora. Agora a gente pega o esquadro, esquadra essa linha aqui e alonga essa esquadra. A gente vai fechar o nosso retângulo. Então, agora a gente vai marcar o decote. Eu já fiz as continhas aqui embaixo, tá? Então, ó, primeiro nós vamos marcar a abertura do decote. O que que é a abertura? É esse espaço daqui até aqui, tá? Então, vai ser metade do ombro mais 1 centímetro. O meu vai dar 7, tá? Então, já vou marcar aqui. E agora eu preciso da queda do decote, né? Que é a parte aqui de baixo, ó. Na parte da abertura, eu coloquei 1 centímetrozinho de vestibilidade, porque ele pode pegar bem aqui no comecinho. Na parte da frente, que é a queda do decote, eu preciso de mais espaço, porque a minha roupa não pode ficar igual essa minha aqui, ó. Essa aqui é uma blusinha de malha, então, e ela tá soltinha aqui, então fica confortável. Mas esse aqui, que é uma coisa mais certinha, se ele pegar bem aqui, ó, no seu pescoço, vai te machucar, né? Você vai se mexer aqui, então vai ficar incomodando. Então, a gente precisa de um espaço um pouquinho maior. Nesse caso, nós vamos usar 3,5 centímetros de queda de decote, tá? Então, ó, a pontinha já tá aqui, metade do ombro, mais 3,5 centímetros. O meu vai dar 9,5, vou marcar aqui. E agora? Agora é só ligar com a curva francesa. Antes de ligar, vou dar um truquezinho pra vocês.
O nosso decote, ele vai ter uma ligação, né? A gente tá fazendo aqui metade da blusa da frente. Então, na hora que esse aqui juntar com outra coisa, ele tem que fazer esse desenho aqui, ó. Então, pra gente garantir que essa partezinha aqui vai ficar retinha e certinha, nós vamos esquadrar um pedacinho aqui, ó. Pode ser 1 centímetrozinho. Aproximadamente. Tá vendo? Só um risquinho pra garantir que vai ficar retinho. Agora sim, eu vou ligar com a curva francesa. Então, curva francesa, essa aqui, ó. Nós vamos encaixar ela bem certinha daqui até aqui. Vou usar nesse formato a minha. Essa minha curva, eu achei que ela ficou muito fechadinha. Então, lembra que eu falei pra vocês que pega aqui e aqui tá bem certinho? Se ela ficar muito fechadinha, ela vai me cortar bem aqui, ó. Então, eu vou consertar essa curva, tá? Ó, vou colocar a régua um pouquinho mais pra cá. E vou refazer. Agora, ela ficou muito mais agradável. Vou riscar essa aqui, que a gente não vai usar, pra não confundir. Aí, agora, o que nós vamos fazer? Vamos marcar o nosso ombro. Tá, e se eu não tiver a curva francesa, como que eu faço? Se não tiver a curva francesa, também não tem problema, a gente consegue dar um jeitinho, ó. Aqui, ó, é o nosso moldezinho, tá? Então, aqui, ó, marquei a minha queda do decote e a abertura. Eu vou pegar uma régua e eu vou esquadrar uma linha aqui e aqui. Depois eu venho com a mão, ou então pode ser com qualquer objeto redondo, por exemplo, um daqueles rolos grandes de fita crepe, vai ajudar também. Aí você pode encaixar aqui, ó, ou na mão mesmo, né? E você vai fazer uma curvinha. Ó, você pode ir pontilhando até ela ficar certinha. O que não pode acontecer aqui, tá? Sua curva não pode passar aqui pra fora e nem aqui pra baixo. Ela tem que ficar bem certinha. Agora, nós vamos marcar a medida do nosso ombro, tá? Então, o ombro vem depois do decote, certo? O nosso ombro aqui tem 12 centímetros, você vai colocar a sua medida. Vou marcar a partir do decote 12 centímetros. Marcando aqui, eu vou esquadrar essa linha. Vou pegar o meu esquadro novamente, encaixo bem certinho e desço uma linha. E o nosso ombro, ele não é levantado dessa forma, né? Ele tem uma queda. E a nossa queda de ombro é 4 centímetros. E marco 4 centímetros aqui pra baixo. E já posso ligar do cantinho do ombro até o finalzinho aqui que eu acabei de marcar. Como nós inclinamos essa linha, o que pode acontecer? Ela pode ter crescido, né? Uma linha, quando ela tá na mesma medida, né? Eu faço uma aqui e outra aqui, a inclinada, ela tem um tamanho maior. Então, nós vamos conferir se tá do mesmo tamanho do nosso ombro. Se não estiver, nós vamos ter que fazer uma outra marcaçãozinha aqui. Ó, o meu deu meio centímetrozinho de diferença. Bem aqui, tá vendo? Então, agora eu vou esquadrar outra linha e essa vai ser a linha que eu vou construir a nossa cava. Pego meu esquadro novamente. Vocês já perceberam que o esquadro, ele é fundamental, né? Toda hora a gente usa. Agora, nós vamos marcar o tamanho aqui da nossa cava. Como que a gente vai fazer isso? A cava, essa partezinha aqui, ó, pra quem não sabe. É a partezinha onde a gente vai costurar a manga. Nós usamos, pra gente faz muito mais sentido, usar a medida do que vai passar ali dentro. Então, como a gente vai passar o braço dentro da cava, né, pra vestir a nossa manga, nós vamos usar a largura do braço pra definir isso aqui. Nós vamos pegar a largura do braço, vamos dividir por 2, e aí nós vamos somar mais 2,5. Por que esse 2,5 é a vestibilidade da cava? Por que aqui agora é 2,5? Porque no braço a gente se mexe muito mais. Então, a gente precisa de mais folga do que aqui na parte do nosso tronco, por exemplo, que a gente mexe pra cá, pra lá. Agora, o braço a gente levanta, abraça, né? A gente precisa de uma folga maior. Então, quanto que é, Ju? 17,5. Aí, você vai marcar a partir do ombro, tá? E não lá da nossa linha de cima. Aqui, a partir do finalzinho do ombro.
17,5. E nós vamos esquadrar uma linha inteira aqui. Por quê? Porque vai ser a nossa linha da cava. Vamos fazer o desenho da nossa cava. Para fazer isso, nós vamos dividir essa medida aqui, ó, em 3 partes, tá? Então tá, vamos lá. Quanto que dá 17 dividido por 3? Você vai fazer... Lembrando que você tem que fazer a sua medida, tá? No nosso caso, dá 5,8. No nosso primeiro pontinho, nós vamos fazer um recuo de 1,5 centímetros para dentro do molde. Então, eu vou vir com um esquadro e vou marcar aqui, ó. Vou fazer uma linha e depois eu marco a medida. Agora eu venho aqui com a régua e marco lá 1,5. Agora nós vamos marcar aqui, ó, nessa parte de baixo, nós vamos dividir ao meio. O meu é 5,8, então eu vou dividir no meio e vou fazer mais uma marquinha. Essa marquinha aqui, ó, ela vai servir para auxiliar a minha curva. Pode ser que passe nela, né? O importante é que passe próximo. Nós vamos pegar a nossa curva francesa novamente e nós vamos ligar daqui, passando por esse pontinho, nesse outro pontinho, até chegar no final. Só que aqui no finalzinho, ó, nós vamos marcar mais ou menos 1 centímetrozinho, porque é o mesmo caso do decote. Porque vai ser construída a cava da frente com a cava das costas. E ela tem que fazer isso aqui. Se ela ficar bicuda, ela vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai incomodar. E também fica feio, né? A gente não quer que fique assim. Então, nós temos que deixar 1 centímetrozinho aqui retinho. Vou encaixar a minha curva agora. Vou fazer com outra cor para ficar mais fácil de visualizar. Primeiro, nós vamos ligar ela separadamente. Daqui até aqui, ó. Agora, nós vamos ligar. Você pode fazer sempre assim, tá? Parceladinha. Ou então de uma vez. Mas ela de uma vez, assim, dificilmente encaixa na curva. Agora, nós vamos ligar daqui até essa outra pontinha. Ó, eu consigo até o final ali quase, tá vendo? Vou puxar um pouquinho, que eu gosto dela um pouquinho mais arredondada. Consegue um pouquinho mais pro lado? Só pra visualizar como ficou a... Aí, ó, a minha cava, ela é isso aqui. Próximo passo vai ser marcar a nossa linha do busto. E como que a gente marca essa linha? Lembra que a gente tirou a medida da altura do busto? Então, agora nós vamos usar essa medida. Qual que é, Ju? 26. Então, ó, a partir daqui de cima, eu vou marcar 26, que é a altura do busto. Linha do busto. Agora nós vamos precisar de uma outra medidinha que a gente já tirou, que é a do nosso entreceio. A medida do entreceio, ela define, né? Aqui nós vamos colocar metade do entreceio. Ela define a posição da nossa pence, que é bem aqui, ó. É onde a gente chama de linha princesa. No nosso caso, 7,7. 7,7. Eu vou marcar e esquadrar pra baixo até a da cintura. Uma coisa importante, gente, da fitinha métrica é que, ó, quando eu vou medir, né, vamos supor que eu vou colocar aqui 4,5 centímetros. O meu 4,5 centímetros, ele não é aqui, ó, no meio do 4, tá? Ele é aqui, ó, no meio do 5, porque até essa basezinha aqui do 4 dá 4 centímetros. Então, eu quero mais meio. Aí, vai até aqui, ó, antes de chegar no 5. Agora, nós vamos construir a nossa pence da cintura. Se eu fizer a pence aqui, ó, desse tamanho, aqui vai ficar muito no bico do peito. E aí, não fica muito bonito. Então, a gente vai descer aqui um pouquinho. Vamos descer 2 centímetros. Como que eu sei a medida da minha pence da cintura? Você vai pegar o tamanho do seu busto, né? Vou escrever aqui do lado, ó. Agora, nós vamos espalhar esse valor aqui, ó, metade para cada lado da nossa pence. Então, 3,7 dividido por 2. 1,8. Então, vai ser, ó, 1,8 para cá, 1,8 para lá.
a gente só vai ligar até esse pontinho aqui que a gente marcou. Essa é a nossa pence da cintura. Agora, nós vamos construir a nossa pence do busto. Se você reparar nas blusas que tem pence, você vai ver que ela é levemente inclinada. Então, a gente vai usar essa linha aqui de base, só que nós não vamos fazer a nossa pence assim, porque ela não é reta. Ela é levemente inclinada. Então, nós vamos abaixar aqui, ó, pra fazer a nossa inclinação, 4,5 centímetros. Então, só encaixa a regrinha lá, ou a fita métrica, né? A partir da linha do busto. A partir da linha do busto e marca 4,5 centímetros. Aí, nós vamos definir o comprimento da nossa pence. Ela vai ter 12 centímetros, que é um tamanho que não fica nem muito chegando aqui no bico do peito, mas também não fica curtinha, ela fica no tamanho bom. Você vai pegar aqui, ó, a sua régua, você vai encaixar ela no 12, bem aqui nesse pontinho que a gente acabou de fazer, e você vai levar ela até a linha do busto. Assim, a gente tem certeza que ela vai ter 12 centímetros. E essa aqui vai ser a nossa linha que nós vamos fazer a nossa pence. Lembra que a gente somou aqui, ó, 3 centímetros para fazer esse retângulo? A altura das costas mais 3 centímetros? Agora que a gente vai usar esse aqui, ó, nós vamos espalhar 1,5 centímetro para cima, um para baixo. E aí, na hora que fechar, esse tamanho aqui vai estar igual ao tamanho das costas e vai encaixar certinho. Agora, a gente fecha até aqui. Nossa pence já tá prontinha, né? Já tá o molde assim, ó, quase que pronto. Tá faltando uma coisinha pra gente finalizar, que é colocar a nossa medida da linha da cintura. E aí, nós vamos colocar a medida da nossa cintura aqui. Vai ser 1/4 da cintura, mais a medida da pence, ó. E aqui nós vamos aumentar um pouquinho a vestibilidade, tá? A gente usa 1 centímetro, mas aqui nós vamos usar 1,5, porque a gente quer que esse vestido aqui, né, principalmente se ele for um casaco, que ele fique mais soltinho do corpo. Se você usar ele como casaco, às vezes vai querer colocar uma blusa por baixo, então ele vai sobrar um espacinho aqui. Então vai ser 1/4 da cintura, mais... Cadê a minha Valor pence? da pence. Mais o valor da pence, que eu não anotei. Aqui, ó, mais 3,7 da pence, mais 1,5 de vestibilidade. 23. Então, vou colocar lá no comecinho da minha régua. Vou marcar 23 centímetros. O meu saiu pra fora um pouquinho aqui, ó. Agora, eu ligo isso aqui até aqui na linha da cava. Essa aqui seria a nossa base, né? Aí, a gente vai precisar de mais uma coisa aqui, que é o transpasse. O transpasse, ele é uma medida extra, além do tamanho do corpo. Porque ele tá aqui, ó, uma partezinha, o nosso transpasse aqui tem 6 centímetros, ele tá uma atrás da outra. Então, a gente vai acrescentar aqui, ó. A partir disso aqui, nós vamos aumentar 6 centímetros, que é o tamanho do nosso transpasse. Coloca a régua bem certinha e prolonga a linha. Agora, é só esquadrar pra cima aqui e a gente vai fazer até a basezinha do decote. Se nós subirmos aqui a nossa gola, nós vamos ver que tem um recorte aqui. Esse recorte, ele tá na parte de cima e depois ele vai ser emendado com a manga, que também tem... Aqui é uma prega, na verdade, não é um recorte na manga. E aí, nós vamos colocar essa medidinha aqui, ó, bem aqui do comecinho, tem 2 centímetros, tá? Nós vamos colocar essa medida aqui no transpasse e aí nós vamos esquadrar até o finalzinho da nossa cava. Então, vou marcar 2 centímetros. Então, essa aqui é a nossa parte de cima, o nosso recorte, e aqui o restante. E tá prontinha a nossa frente, tá a nossa parte das costas. A parte das costas, o início é a mesma coisa da parte da frente. A gente vai começar de novo por um retângulo, tá? Já fiz o meu retângulo aqui, tá? Ele tem a altura das costas de comprimento e 1/4 do busto mais 1 centímetro de vestibilidade de largura. De novo, nós vamos começar pelo decote. Então, lembra como que a gente define o decote? A gente pega a medida do ombro, divide por 2 e acrescenta 1 centímetro de vestibilidade.
Então, encaixa a reguinha lá no começo e na linha de cima eu marco essa medida. A queda do ombro das costas, ela não precisa ser tão caída, igual a da frente. Lembra que na frente a gente colocou metade do ombro mais 3,5, né? Pra ele ficar, pra contornar o nosso pescoço. Na parte das costas, a gente não precisa, porque ele vem mais pra cima mesmo, né? O decotezinho, ó. Igual aqui, tá vendo? Ele acompanha até mais pra cima. Então, a nossa queda de decote das costas vai ser 2 centímetros. Você só coloca aqui, ó, vem na sua linhazinha aqui e marca 2 centímetros. Quadra um pedacinho de novo, igual a gente fez na frente. Lembra? Porque ele vai juntar com outra coisa e ele não pode ficar bicudo. Se você tem a curva francesa, a gente tem essa partezinha aqui, ó, da curva, tá vendo? Ela já dá o desenho certinho do decote das costas. É só você acrescentar ali, ó. Vira aqui até o pontinho do decote. E você já tem o desenho do seu decote. Se você não tem a curva francesa, o que você vai fazer? Vamos de novo. Olha daqui, aqui. Você vai esquadrar uma linha daqui, ó. Vai vir até quase ali no finalzinho. E aí depois você vai terminar a mão. Aí você vai fazendo pontinho, ligando meio arredondado. Agora a gente vai marcar o nosso ombro de novo. Então, ó, a mesma coisa da frente. A gente marca a partir do decote 2 centímetros. Esquadra a linha. Opa, a gente esquadra essa linha. E aí o que a gente faz? A gente marca a queda do nosso ombro, né? Nossa queda é 4 centímetros. Vamos lá, a partir de cima, marca 4 centímetros e liga lá no final do decote. Ligou? Lembra que a gente corrige isso aqui? Que quando a linha inclina, ela aumenta de tamanho? Então, vamos lá conferir. Lá do comecinho até o final tem que dar 12 centímetros. Por que eu faço isso, né? Por que eu não deixo ele com essa parte maior? Porque a cava, se ela fica grande, ela fica caída. Aí não fica aquela cava bonita, certinha, né? Que fica bem aqui, ó, na linhazinha do ombro. Ela fica meio caída. Então, quando você fica com cara de que a roupa tá grande pra você. Ó, já medi. E agora eu esquadro de novo, porque essa que vai ser o final da minha... essa linha que vai determinar a minha cava. Eu encaixo lá de novo, na parte de cima. Já certinho. Aí desce, ó. Tô descendo aqui a partir do ombro. E desce um tanto ali. Na cava das costas, tá? A gente marca o tamanho dela, a abertura ali da cava, é a mesma coisa que a frente. Então, a gente vai pegar de novo a largura do nosso braço, dividir por 2 e acrescentar 2,5 de folga. Então, eu venho aqui, ó, a partir do ombro, tá? Eu marco 17 centímetros e meio. O que eu faço? De novo, eu esquadro pra marcar a linha da cava. Uso essa linha aqui agora de base. Encaixo bem bonitinho, bem certinho. Aí lembra que na hora que a gente estava fazendo a cava da frente, a gente dividiu isso aqui por 3, né? Pra gente fazer o nosso desenho. Agora a gente vai fazer a mesma coisa de novo. O meu tinha dado 5,8, então vamos lá. Ó, marquei daqui do ombro até aqui. Agora eu venho de novo a aqui, ó. E marco mais uma vez. Na cava da frente, a nossa cava da frente, ela é um pouquinho mais curvada que a das costas, tá? Se você encaixar uma cava na outra, você vai ver que as duas têm uma leve diferença. Aqui, lá na nossa frente, o nosso recuo aqui, ó, era de 1,5 centímetros. Na cava das costas, é só meio centímetro. Esse quadrado ele tá bem certinho. Agora, vou ligar minha cava. Nós vamos ligar esse pontinho com esse pontinho e esse pontinho aqui no final. Posso esquecer de deixar um centímetrozinho aqui, ó, bem retinho, tá? Ó, eu vou conseguir ligar todinho uma vez. Aí, minha cavinha das costas tá pronta. A pence da cintura, né, ela é definida da mesma forma que a frente. Que é, a gente pega o nosso entreceio, né, coloca metade do entreceio aqui e define a posição da nossa pence. Aqui na linha da cava, eu acho lá 7,7. E esquadro uma linha até ali na cintura.
Pence da frente, né? A gente definiu lá, a gente fez uma continha. Pra parte das costas, a gente não precisa fazer essa continha. A gente vai usar uma medida padrão de 3 centímetros. E aí, a diferença é que a gente não vai espalhar 1,5 para cada lado, tá? A gente não vai espalhar esses 3 centímetros aqui. A gente vai jogar um para cada lado. O outro centímetrozinho, a gente vai jogar no centro costas. E eu já vou explicar pra vocês o porquê que a gente faz isso. Então, ó, um centímetrozinho pra cada lado aqui. E um aqui no centro costas. E eu esqueci aqui, ó. Na linha da cava, a gente desce 2 centímetros pra marcar o final da pence, pra ela não ficar tão alta, tá? Então, vem aqui na linha da cava, marca 2 centímetrozinhos pra baixo. E agora a gente fecha essa pence. Encaixa sua reguinha aqui e lá embaixo. Do outro lado, a mesma coisa. Essa é a nossa pence da cintura. E aí, ficou esse centímetrozinho aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a parte, a curva francesa de novo, a parte mais retinha. A gente encaixa ela aqui. E vai morrendo ela até o finalzinho. Tá vendo? Que ela dá uma entradinha. Agora, por que tem isso? Por que a gente não jogou a nossa pence da cintura, das costas, toda na linha da pence mesmo? Porque o nosso corpo atrás, ele tem aqui na boneca. Vou puxar aqui pra Quer usar? Pode ser. Usar a Ju aqui de modelo de novo. Aqui nas costas a gente tem um leve afundo, né? Então já comprou aquela roupa que você colocou e ela sobrou atrás? Então, é porque ela não foi feita esse espalho assim da pence. Então, ó, pra que ela tenha uma curvatura certinha, faça a curvinha do bumbum, a gente joga esse centímetrozinho da pence aqui pro centro costas, tá bom? Aí a sua peça vai ficar bem certinha aqui nas costas, vai vestir assim, ó, perfeitamente, vai ficar a coisa mais linda. Tem um outro lugar que a gente também tem um ajustezinho desse, que é no atrás do pescoço. Vocês vão ver que a gente não é reta aqui, ó. Se eu botar a régua, tá vendo que tem um espaço? Então, aqui a gente vai tirar, ó, meio centímetrozinho. E a gente vai fazer esse ajuste. E aí, quando você colocar a sua peça, o seu decote também não vai ficar desbeiçadinho aqui pra trás. Ele vai contornar o seu pescoço. Então, vem pra cá, marca meio centímetro. Pega a sua curva francesa. Né? Se você tiver uma curva de alfaiate, também serve. Se você não tiver nenhuma das duas, aí você tem que fazer na mão, tá? Vai encaixar lá, pega a parte mais reta, ó. Parte mais retinha. E morre ela ali. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a medida da cintura, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 1/4 da cintura. Nossa cintura é 71. Então, 17,7. E aí, a gente vai acrescentar esses 3 centímetros de pence e 1,5 centímetros de vestibilidade. Lembra que a gente colocou 1,5? Porque a gente quer que ela fique soltinha, um pouco mais soltinha do que o soltinho normal, né? A gente quer que ela fique bem confortável ali na cintura. 22,2. Então, 22,2. A gente vai pegar lá do começo, tá? Ó, não da onde a gente terminou aqui, ó. A gente vai pegar daqui do comecinho e 22,2. Você vai ligar da cava até lá embaixo. A nossa base das costas, né? Vamos chamar isso aqui de base. Já está pronta. Agora a gente vai fazer de novo uma interpretação do modelo. Como você pode ver aqui no nosso vestido, a gente tem uma pala. A partir aqui da linha do ombro, lá do comecinho, ela tem 14 centímetros. Vou fazer só um pinguinho e a gente vai esquadrar. Então tá bem certinho. Então, ó, aqui a gente tem a nossa pala. E a nossa parte das costas já está prontinha. Depois a gente vai pro recorte. Cortar e acrescentar a margem de costura. A pence do busto, a gente tem que fazer um truquezinho antes de cortar, tá? Por isso que eu cortei tudo isso aqui e deixei essa parte aqui do lado.
Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar essa pence, como se a gente fosse costurar. A gente vai levar essa partezinha aqui de baixo até essa linha aqui de cima. A gente vai trabalhando como se estivesse fechando a pence. O papel fica amassado mesmo, tá? É normal. Aí, a gente vai prender com o alfinetezinho. E agora, tá vendo esse degrau que deu aqui, ó? A gente vai consertar com a régua. Então, ó, agora a gente vai ligar, ó, lá da nossa linha do finalzinho da cava até a linha da cintura. E a gente vai ligar com a reta. E agora, nós vamos cortar assim, dobrado mesmo, tá? E agora, na hora que a gente abrir, a gente tem esse espaço aqui, ó. Que é como se fosse um excesso de tecido, pra quando você fechar sua pence, não ficar faltando nenhum buraquinho, tá bom? Aí, o que a gente faz agora? Vamos prolongar isso aqui, ó, da gente marcar os piques. Os piques são muito importantes, tá? Na hora da costura, a gente tem que saber onde que começa uma pence e onde que termina. Então, a gente faz um piquezinho. Como que faz? Você vai pegar o cantinho aqui, ó, do seu papel e cortar como se fosse um triângulozinho, tá vendo? Ó, a gente faz aqui em todo o finalzinho de pence. A pence da cintura também. Na cintura, a gente não precisa dobrar, tá? Porque já tá em linha reta aqui. A gente tá com a modelagem aqui da frente, né? A gente já terminou ela. Agora, a gente não pode costurar dessa forma, né? Então, nós temos que acrescentar as margens de costura e ver o que mais que falta. Nós vamos copiar a modelagem para esse outro papel para acrescentar a margem. Você pode colocar algum peso para segurar ou então você pode alfinetar. Eu vou alfinetar, eu prefiro, para mim dar mais segurança. Vocês contornem com a lapiseira, eu vou contornar com a canetinha para que vocês consigam visualizar melhor. Então, ó, é só passar a canetinha em volta do molde. A canetinha não, né? No caso de vocês, a lapiseira. Como eu já fiz o buraquinho, eu marco um pontinho aqui, onde é o finalzinho da pence. Outra coisa importante, marcar as linhas, pra você saber onde começam as coisas. Então, ó, essa linha aqui é importante, eu vou marcar um piquezinho. Essas outras aqui não precisa. Antes de começar a acrescentar a margem de costura, essa parte aqui, ó, da vista, ela precisa de um acabamento. A gente pode colocar ele, fazer uma vista separada, só que o do nosso vestido é uma vista dobrada, né? Então, se eu preciso que ela dobre, eu tenho que acrescentar esse valor aqui novamente, tá? Então, ó, vamos colocar mais 6 centímetros aqui. Costura, a gente acrescenta 1 centímetro de margem, porque você tem um espaço ali pra costurar e ainda tem uma sobra de tecido, que é onde você vai dar o acabamento, né? Dependendo da costura, a gente dá acabamento ali em overlock, ou no nosso caso, a gente vai enviesar as costuras, porque a gente não vai usar overlock. Nosso vestido é todo costurado na máquina reta. 1 centímetro todo em volta dele, ó. Todo em volta das partes que tem costura. Quando a gente chega na curva, a gente vai fazendo pontinhos pequenininhos pra ficar fácil da gente ligar, ó. Pontinho aqui,
E você vai pontilhando. Ó, pra cortar, papel apoiado na mesa, uma mão serve de apoio e a tesoura, ó, ela vai se apoiando ali na mesa e cortando o papel. O que que não pode fazer? Levantar o papel e cortar assim, ó. O seu papel vai ficar cortado todo torto, né? Você não tem aonde se apoiar, então ele vai ficar com rebarba. Agora assim, ó, você tem muito mais segurança e seu corte vai ficar muito mais bonito. Nosso molde tá cortadinho. O que que tá faltando aqui? Os piques. Lembra que eu falei que os piques são importantes pra gente marcar no tecido? Então, ó, a gente vai colocar pique na pence, no finalzinho aqui, ó, de cada uma. E aí, a gente vai colocar piquezinho também aqui na vista. E como que faz o piquezinho, lembra? Só faz um triângulozinho, ó. Vamos colocar as informações nesse molde? E tá faltando uma informação aqui muito importante, que é o fio. O que que é o fio do tecido? É a posição que ele vai estar encaixado lá no seu tecido. Então, aqui eu usei uma linha reta, porque eu quero que ele esteja no fio reto do tecido. E ele determina a direção e a posição que ele vai ficar lá no tecido. Vamos aqui com a parte das costas agora. Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na frente com essa parte de baixo, mas com a pala nós vamos deixar ela de ladinho. Porque na pala, no vestido, ele não tem costura aqui no meio. Então, nós vamos copiar ela num papel dobrado para que ela já saia inteira. A parte da pala, lembra que eu falei pra vocês? Ela não tem costura aqui no meio. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar o papel no meio, né? Vamos medir aqui mais ou menos, ó. E agora, ó, vocês vão ver que lembra que a gente tirou um pedacinho aqui da parte de cima? Então, ele vai ficar uma barriguinha. Nós vamos ignorar essa barriguinha, tá? Nós vamos colocar a pontinha e a outra pontinha aqui em cima. Então, vamos alfinetar. Como que a gente faz pra cortar e não correr o risco dele andar, tá? Afinal, ele não tá colado lá embaixo. Então, a gente alfineta de novo. Alfineta um alfinetezinho em cima, embaixo e um em cima, já tá bom. A aula de hoje é isso. A gente tem já a parte da frente e a parte das costas. Amanhã a gente vai fazer a parte da saia e a manga. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!